Olá, olá, que bom você comigo aqui nesse vídeo, ou melhor dizendo, voltando às gravações referente ao diário de bordo de um imigrante nessa terra. Hoje, então, 23 de fevereiro de 2025. Como você provavelmente se viu os vídeos anteriores e está vindo aí numa sequência, ou ouviu, melhor dizendo, os áudios anteriores também, que você pode estar usando uma plataforma só de áudio. Quem está visualmente pode ver que no início aqui da gravação eu estou disponibilizando imagens do momento que eu estou gravando, fazendo um exercício físico, uma atividade no final da tarde desse domingo, de volta a terras brasileiras. Como você vai perceber, não é um ambiente tão silencioso, apesar de ser bastante com a mata nativa. Tem uma reserva aqui, próximo a onde eu estou hospedado nesse momento, mas nada se compara com aquela bela mata lá no outro país onde eu estava na última vez que nós conversamos aqui. E eu não sei se eu cheguei a mencionar, se eu comentei isso, mas eu vou deixar aqui já no início, já na introdução aqui sobre o que eu vou documentar a partir de hoje, numa fase mais antiga da minha história de vida, tá bom? Então, eu não sei se eu vou gerar tantas imagens aqui do local, não sei se eu vou gerar tantas imagens aqui do local. Vou deixar mais naquela primeira forma, como eu já comuniquei com vocês, para quem assiste pelo canal do YouTube, de concentrar, de repente, naquilo que está sendo dito aqui e documentado, né, sobre a história de vida dessa pessoa que vos fala, que se chama Lucas Miranda. O intuito e o objetivo, se você está ouvindo ou vendo pela primeira vez um vídeo com esse objetivo, nesse formato, é mesmo documentar a minha história de vida. E como eu tenho um pouco de dificuldade para sentar e escrever, decidi e percebi o impelir do Espírito de Deus a que eu não mais procrastinasse nisso e começasse a fazer através dos meios que até mesmo ele me proporcionou a me capacitar, a me desenvolver, que é através da tecnologia. Hoje eu desenvolvo bastante trabalhos através do marketing digital, me movo principalmente através do marketing digital. E essa tem sido uma bênção na minha vida, uma das formas no qual eu tenho tido o privilégio de poder estar em vários lugares, em momentos diferentes, fazendo o mesmo propósito, sempre. Então, eu vou dar continuidade agora falando um pouco mais da minha infância, das minhas primeiras memórias e como foi e quando foi que eu discerni os aprendizados com os traumas negativos, né, na nossa vida. Todos nós passamos por momentos assim, todos nós. Então, falar das nossas mazelas ou dos nossos traumas, mazelas porque todos nós temos falhas, temos erros, temos escolhas equivocadas, mas também os traumas relacionados à nossa infância geralmente não tem muito a ver com propriamente as nossas escolhas pessoais como seres humanos, né? Eu tive uma infância eu me lembro muitos detalhes da minha infância e muito maravilhosa, até por um período. Confesso que do ano passado para cá, de 2024, eu creio que pelo menos do meio do ano em diante, por várias vezes eu meditei sobre isso, como eu ia documentar esses áudios ou esses vídeos, criar esse diário sem afetar e sem ser de forma pejorativa os meus familiares, né? Eu estou à véspera de completar 43 anos, em breve, tenho uma linda filha de 23 anos que acabou de completar no dezembro passado e foi pai muito jovem. Então tem os meus pais, né, a minha mãe e o meu pai, que hoje não são casados entre si, mas sim entre outros pares, né? Então eu por várias vezes meditei, perguntei a Deus sobre isso, orando, quando eu percebi o impelir do Espírito Santo sobre documentar um pouco da história de vida, de quem realmente eu sou, de quem realmente, se você está muito à frente aí dos anos, de repente fazendo até parte da minha geração, da minha hereditariedade, através dos filhos da Larissa, ou dos netos, quem sabe ela terá mais filhos que eu. Faço votos que sim. E então, eu diversas vezes me perguntei,
e parei perguntando a Deus se eu devia fazer realmente isso e se eu não devia primeiro consultar essas pessoas, né, os meus entes queridos, pessoas que fazem parte da minha história de vida, tão importantes e que de forma alguma eu quero prejudicá-los. Mas eu sinto a necessidade cada vez maior de transformar isso em realidade, materializar, documentar essa história. E por várias vezes eu falei com Deus sobre isso, perguntei a Deus, será que eu não pergunto, Deus? Eu cheguei a fazer até um slogan ou quem é do marketing digital, a gente costuma falar, né? Cheguei a criar até uma headline de como seria a pergunta. Ensaiei várias vezes. Mas, como é bom poder saber esperar. Perguntar a Deus, conversar com Deus, mas saber esperar. E então eu cheguei por várias vezes criar esse ensaio, fazer esse ensaio no espelho, de perguntar para minha mãe, para minha filha, como seria se você visse um filme sobre a história do seu pai, filha. Para minha mãe e para meu pai a mesma coisa. Eu falava, mãe, pai, como seria a sua reação ao ver um filme a respeito da história do seu filho, contando todos os detalhes possíveis sobre a história de vida dele. Mas como eu aprendi a esperar em Deus, a paz que excede todo entendimento me veio, a compreensão que, claro, saber como falar deles é importante, respeitar a posição deles, as escolhas deles é importante. Eu vou buscar falar isso aqui com o maior amor possível. Mas aqui é um documento sobre a história de vida do Lucas Miranda. Ou, para quem conhece, sabe, Lucas Lafayette de Azevedo Miranda. Esse nome grande, mais conhecido como Lucas Miranda. E por mais que eles são meus pais, ela minha filha, eles têm os seus direitos e os deveres, e eu também tenho os meus direitos e deveres, mas não que eu estou aqui buscando bater no peito, eu mando na minha vida. Não, não é isso. Eu estou fazendo algo que eu sinto e percebo, impelido a agir de Deus, para que outras pessoas possam se encontrar e possam ser curadas de algumas coisas, alguns traumas, que independente das más escolhas dos nossos pais, eles não têm totalmente uma culpa mais no dia de hoje. Quando se passam muitos anos, que é o meu caso, já tem 35 anos, vamos dizer assim, que a minha primeira memória, ou 34 anos, que eu vou comentar aqui e compartilhar. Então, eu só tenho que respeitar a forma de falar, saber como falar. E aí, essa paz me vindo, eu decidi gravar. E aí já estou até procrastinando alguns meses, eu não lembro quanto tempo já tem que eu fiz o último vídeo com esse propósito, mas provavelmente deve ter aí os seus 3 para 4 meses já. E depois disso eu entrei num ritmo muito grande de outras atividades e não consegui delinear tempo para isso, ou estabelecer, porque muitas vezes a gente não faz uma ação ou não toma uma decisão simplesmente por causa de procrastinação. Não é por falta de tempo. Tempo todo mundo tem, a gente não sabe administrar da forma correta. E agora, chegando aqui, eu acabo de fazer uma viagem recente agora, em uma semana, eu fiz um recorde, vamos dizer assim, na minha vida pessoal, né? Onde eu viajei mais de 2.000 quilômetros, passando por 4 estados diferentes. Mas não é o objetivo do áudio aqui e do vídeo, e sim falar de uma documentação da minha infância. Não sei se a parte 1, a parte 2 se vai ter uma necessidade de separar, mas eu vou fazer aqui até pelo menos a minha adolescência, essa trajetória da minha infância, dos 5 para 6 anos, até os meus 15, 16 anos. E depois eu já vou dar continuidade como minha fase inicial da fase adulta, do jovem adulto, né? Esqueci o português correto para falar sobre isso. E as minhas memórias dos 5 ou 6 anos, elas são um pouco tristes de certa forma, mas hoje eu me sinto contente e pleno por isso ter ocorrido. Porque as boas que eu tenho, elas sobressaem muito mais as ruins que ainda me restam. A primeira delas é a incrível educação que eu recebi dos meus pais. O meu pai, um homem de certa forma limitada de conhecimento cultural, sempre com a sua profissão de motorista em execução. E a minha mãe, como profissão, até a idade que eu me recordo, que é essa primeira fase da minha infância, eu sei que tem alguma coisa a ver com relação a escritórios de contabilidade,
Eu não sei propriamente, até hoje, eu não tirei essa dúvida, se ela tem ou não formação contábil. Mas eu sei que ela tinha trabalhos relacionados a isso. E minha mãe e meu pai, apesar de toda a limitação que meu pai tinha cultural, a minha mãe já estudada, já formada, né? E sempre muito esforçados, me deram uma educação incrível. Eu lembro claramente sobre a minha mãe conversar. O meu pai conversava muito pouco, como é ainda hoje, né? 35 anos se passaram, eu já sou adulto há muitos anos, há muitas décadas, eu já proporcionei para ele uma neta, que eu falhei também muitas vezes, e lá na frente a gente vai falar disso. Mas a minha mãe sempre muito comunicativa, no sentido de falar o que era certo e o que era errado, de comunicar a forma de me comportar na frente das pessoas ou não, em casa ou na rua, na casa do amiguinho ou na escola. Sempre ela me educou, me ensinando cada passo, e como isso hoje fez uma grande diferença na minha fase adulta inicial, porque esse fundamento ou essa fundamentação que é estabelecido na vida de uma criança, entre os 5 até os 10 anos, é fundamental. E o mais interessante que eu me recordo deles é sobre os seus comportamentos. Em grande parte das vezes, os comportamentos dos meus pais condiziam com aquilo que eles falavam, com aquilo que eles aprovavam ou não. Mas a forma de me ensinar a persistir, a educação, a aprender a ser bom aluno, e respeitar os mais velhos, tudo isso, a forma de comportar ao ir ao banheiro, a forma de comer da forma adequada, e todas essas bases, esses pilares de educação que, tristemente, eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas é uma conclusão muito clara que eu tenho, não é nem opinião, é uma conclusão. Opinião, eu vou falar disso depois, mas é uma conclusão muito clara. Aos meus olhos hoje, eu vejo como os pais se negligenciam na educação dos filhos. E eu digo com propriedade, porque eu fiz isso com a minha filha. Infelizmente, eu não fui um bom pai. E isso gera não só traumas, mas também consequências gravíssimas na vida de um adulto. E meus pais fizeram muito bem, mas mesmo assim, claro, eles tiveram os seus equívocos e os seus erros. E entre eles foi a separação, algo que me marcou muito. Eu tinha por volta, quando eu lembro das primeiras separações, né? Nessa faixa dos 6 para os 7 anos, onde eles tinham separações. Eu me lembro que ora eu morava num lugar por isso, ora eu morava em outro, porque eu estava ou com meu pai ou eu estava com minha mãe. E meu pai e eu sempre fomos muito apegados, né? Muito apegados. Meu pai me levava para todos os lugares. Desde pequeno eu estava dentro de ônibus, viajando com ele nas férias, dormindo com ele na garagem, dentro de ônibus, na escada. Eu me recordo muito bem dessas boas lembranças. Eu me lembro que eu tinha um colchonete, ele tinha um colchonete pequenininho, daqueles fininhos. Eu era criança, né? Então, o colchonete me atendia perfeitamente. E meu pai, ele colocava ali no painel do ônibus, naquela época, nos anos, final dos anos 80, aqueles ônibus com motor dianteiro, tinha um painel bem largo. Então eu dormia ali. Ele colocava ali quando eu estava cansado, que eu não aguentava mais ficar sentado ali do lado dele, que eu sempre viajava ali, sentado do lado dele. Em alguns momentos eu lembro perfeitamente que ele debreava o ônibus e me falava a hora de fazer a troca de marcha e para qual marcha era necessário. E eu ficava ali admirando tudo. Meu pai ele é um herói para mim. Ele ainda é vivo nesse tempo que eu gravo essa documentação. Ele é um herói para mim. E eu admirava muito aquilo. Era muito prazeroso, era tremendo. E então eu dormia quando estava cansado no painel do ônibus, ou às vezes na escada de acesso. Todas as viagens que ele me levava, ele me ensinou a ligar o carro, o ônibus. Então eu debreava, colocava em marcha lenta, e ali eu aquecia o motor do ônibus. E também era necessário, naquela época, os ônibus com freio a ar, você aquecido, para que o freio enchesse de ar, né? E então eu fazia muito isso. Eu lembro muito bem o espanto das pessoas ao ver um menino tão pequeno já tendo a malícia, né, que o pai ensinou ali sobre isso, né? Mas meu pai nunca foi imprudente ao ponto de me deixar fazer qualquer coisa, e principalmente dirigir, mesmo na minha adolescência. Depois, na minha fase adulta, quando por alguns anos eu não tive habilitação e fui imprudente, né? Ele não me deixava dirigir. Mas vamos falar disso futuramente.
ainda tenho experiência para contar sobre isso. E com a minha mãe sempre esse chamego, né? Filho único, por parte de mãe, por parte de pai, de certa forma. A família que meu pai e minha mãe estruturaram. Então, a minha mãe, apesar de eu ser muito apegado com meu pai, claro, a minha mãe sempre muito apegada comigo. Não que eu desmerecia minha mãe, mas acaba que o elo maior que eu tinha naquela fase era com meu pai, de certa forma, né? Por causa dessa questão das viagens, que eu me encantava fazer isso, né? E meu pai sabia como me encantar. Então, o que me entristeceu naquela época, claro, foi o fator das separações iniciar, porque até o momento da definição e o divórcio foram algumas. E isso com certeza me feriu. E eu não vou especificar, de certa forma, qual a lembrança que eu tenho, ainda mais triste, porque esse cuidado eu quero ter com eles. E todos os adultos, de certa forma, passam por isso, né? Por escolhas infelizes e que geram consequências terríveis. E nenhuma delas eu estava presente. Mas com os anos, hoje, com a bagagem a experiência de vida que eu tenho, de certa forma eu compreendo os dois e respeito a escolha que eles fizeram, né? Os perdoei de coração, porque num primeiro momento, até que a maturidade de espírito me chegasse, porque não foi a maturidade de idade que me fez compreender isso, foi a maturidade de espírito, até que ela chegasse, eu não os tinha perdoado. E eu passei muitas, vamos dizer, consequências por essa infeliz escolha que eu não tinha. Porque, de certa forma, a base religiosa dos meus pais, não que eu vou especificar religião A, B ou C, não é isso, ela era muito superficial. Entre ir aos compromissos da igreja, onde morávamos e etc. Então, como a vida deles espiritual era muito superficial, logicamente eu, por ser filho, fui criado dentro dessa mesma base, né? Fundamentado dentro dessa mesma base. E essas más escolhas que eles tiveram da separação, a forma como foi a separação, me geraram muitos traumas, muitas dores, e que eu convivi com ela por muitos anos, por infelicidade e também por falta de conhecimento profundo do que é adequado fazer. Eu me tornei uma pessoa, de certa forma, isolada no primeiro momento. Me isolei em muitas decisões que eu devia compartilhar. Eu perdi a referência, de certa forma, de pai presente, porque depois que eles definiram o divórcio, a minha mãe mudou de estado e eu passei quase o primeiro ano inteiro morando com meu pai. E ele se casou muito brevemente. E eu me vi ali com 8 para 9 anos, ou no máximo 9 para 10, com a decisão muito importante de mudar para a casa da minha mãe, para não prejudicar o meu pai de certa forma. Eu não posso dizer que foi realmente essa conversa desse jeito, porque o meu pai não é muito bom de conversa, como eu já disse, né? E pode ser que ele não se lembre. Então eu não sei se eu criei, não estou afirmando que eu criei uma fantasia, né, da minha mente, isso é possível humanamente falando, né, principalmente quando se trata de traumas, mas eu me lembro claramente que durante um período eu estava tendo muitas brigas ali no relacionamento com a minha madrasta, que hoje eu amo de paixão e respeito muito ela. E nessas brigas de relacionamento, eu vi o meu pai entre um e outro. E aquilo ali pesou muito o meu coração naquela época. Eu não queria ver meu pai mais triste por isso, por mim, nesse caso, né? E eu já tinha perdido a presença da minha mãe naquele tempo. Minha mãe já tinha mudado de estado. Então eu decidi conversar com meu pai, falando com ele, por causa, né? De alguma forma eu não me lembro a conversa, mas eu me lembro da gente sentado na calçada, na esquina da casa dele, falando que ele jamais devia pensar em uma separação de novo. Que se ela era a mulher que ele escolheu para viver, que ele tinha que prezar por isso. Ali, algo eu vejo que era parte daquilo que tem dentro de todos nós. Todos nós, seres humanos, temos uma identidade em Deus. Mesmo se a gente não sabe executá-la, como encontrá-la e como exercê-la. Ali, eu já vi. Hoje eu percebo claramente. Porque a família é um dom de Deus, é uma bênção que Deus criou para todo homem e mulher. E eu falei com ele que não precisava ele se preocupar, a gente ia acabar se ajustando. Só que logo no meio do ano, haveria as férias de meio de ano, e eu pedi para ir visitar minha mãe. E eu tinha feito um plano, que eu ia visitar minha mãe e não voltava mais. Para mim não entristecer o meu pai, frente a frente, cara a cara, eu não tive coragem de falar para ele que eu queria ir embora. Então eu peguei, né, falei com ele que eu queria visitar minha mãe, eles combinaram.
e eu fiz essa viagem para São Paulo para visitar minha mãe. Minha mãe me buscou na rodoviária. Eu já tinha o hábito e facilidade de viajar, conheço, né, de certa forma. Então, ele me colocou no ônibus e eu fui lá pro estado de São Paulo. Agora que, inclusive, estou gravando hoje, nesse dia. E logo que quando cheguei, eu já avisei a minha mãe que eu não queria mais voltar. Então, vamos dizer que esse é um resumo praticamente do que foi os meus 5 até os meus 10 anos de história de vida. Eu tinha uma família formada, de certa forma, no início. Eu me lembro muito bem como era bom, né, o desfrute da família com pai e mãe, podendo fazer todas as coisas juntos quando possível, porque nem sempre meu pai estava presente, porque ele viajava muito, ele era motorista de turismo. A minha mãe sempre muito presente. Eu visitava muito a casa dos meus tios, que era a parentela da minha mãe, às vezes a parentela do meu pai também. Tanto que nenhuma dessas separações, eu sou muito grato a esse período que eu vivi na casa por alguns meses ou ano, eu não tenho precisão, mas eu morei com a minha tia, por parte de pai. E lá foi uma base muito importante da minha vida e que surtiu uma consequência muito positiva, mesmo em meio a um momento tão ruim, de certa forma, nas nossas vidas, né? Que eu estava triste, entristecido, deprimido, se eu não me falha a memória, eu não consultei a minha mãe para falar isso, óbvio, né? Mas eu tenho quase certeza absoluta que eu frequentei psicólogos, né? Fiz acompanhamento psiquiátrico por causa da separação deles. Eu tive problemas na escola, né? Então, quando eu morei com a minha tia, era muito interessante, porque essa tia minha tinha 4 filhos homens, né? Eu não sei se isso é uma piada em meio à família, né? Mas, ou se é coisa da cabeça de criança também, né? Que a gente cria as coisas quando é criança. Mas eu tenho isso gravado desde a minha infância, que ela e meu tio foram tentando ter uma filha mulher, uma filha menina, um filho menina, né? Porém, não vinha menina. E toda vez que ela engravidava, vinha um menino. Então, até no quarto eles pararam. Mas hoje eu sei que é plano de Deus, né? Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E aí, nessa casa, como eram 4 meninos, eu fui o quinto, né? Meu tio trabalhava fora e minha tia era por conta do lar. Ela ensinava tudo para todos nós. Todos os meninos sabiam fazer alguma coisa ou tinham que fazer alguma coisa, ajudando a tarefa. Nós pequenos. Eu tinha 6 para 7 anos, os meus primos mais novos. Eu tenho um primo da parte dela, que é a mesma idade, nós somos diferença de um mês. Aí eu tenho um mais novo, que é uns 2, 3 anos, não muito, ou 3 para 4 anos. E tem 2 mais velhos, que era 2, 3 para cima, ou 3, 4 para cima. Então tava todo mundo ali na faixa dos seus 5, com exceção que era o mais novinho, que não fazia, vamos dizer, com exceção ao mais novinho, vamos dizer assim, todos faziam atividades do lar. Claro, ele fazia algumas coisas mais leves, minha tia já educavam todos, né? E a gente cozinhava, a gente arrumava a casa, a gente ajudava ela em todas as demandas da casa. E aquilo ali, como foi, eu lembro claramente como foi, é muito importante para a minha fase adulta. E num segundo momento eu vou falar depois dos meus 15 anos, né? E então essas experiências, elas formam um alicerce muito forte dentro de uma criança. Então se você que está ouvindo, assistindo esses conteúdos aqui em relação ao Diário de Bordo de um Imigrante na Terra, ou se você até mesmo é da minha genealogia descendente, eu te digo isso com muita paz e tranquilidade. Procure educar os seus filhos com a base de educação em todas as áreas da vida, seja da escola, às demandas da tarefa de casa, aos comportamentos que ele deve ter dentro de casa e fora de casa, sempre com muito diálogo, sempre falando o que é certo e o que é errado. Não é simplesmente falar não por não. Criança, ela quando recebe um não por não, ela vai só por curiosidade fazer. Agora, se você para e explica para ela o que pode acontecer, a probabilidade de ela se fortalecer e entender e não agir de forma ruim ou demasiada é muito grande. E eu lembro claramente disso, né? Eu sempre fui uma criança muito obediente, muito quieta nesse sentido, por causa da educação que a minha mãe me deu, né? E o meu pai, apesar de não conversar, ele respeitava todas as decisões da minha mãe e se posicionava como um pai. Eu lembro que eu tinha uma varinha, né, guardada lá, meu pai me mostrava ela, nunca usou em mim,
mas ele sempre apontava. Ele me pegava pela orelha quando eu desobedecia, eu falava alguma coisa que eu não devia com a minha mãe. Então, são bases importantíssimas. Claro, eles falharam, como todos nós podemos falhar, e que me gerou, sim, mas o perdão, quando ele foi liberado, eu entendi o quanto isso deveria ter acontecido antes. Porque talvez se isso tivesse acontecido antes, eu não tinha cometido propriamente não os mesmos, mas erros muito similares com a criação da minha filha. E principalmente para a ausência. Porque na realidade, eu fui um pai muito pior do que o meu pai. Homem, vamos falar na questão de paternidade, né? Então, como eu sou homem, eu exerço a paternidade sobre a minha filha. E eu não exerci. Eu fui um pai muito ausente. Esses traumas me deixaram, de uma certa forma, que eu não soube conduzir a minha vida paternal perante a minha filha. E então, o que eu vejo e aprendo com isso hoje? É estar atento. É formar uma base familiar muito forte com os nossos cônjuges. Para que a educação dos nossos filhos, elas não sejam só de falar. Ou, como muito é dito nesse século atual, nesse tempo atual que eu estou gravando, ela não deve ser só de falácias, mas sim de comportamentos genuínos presentes na frente dos filhos. Porque a educação dos filhos, se tem uma coisa que eu entendo hoje, depois de mais de 10 anos estudando comportamento e a forma de autodesenvolvimento, sobre neurociência, é que as crianças aprendem mais pelo que elas veem com os olhos do que elas ouvem só com os ouvidos. Claro, elas são auditivas, sim, mas o comportamento e a personalidade dela é desenvolvida mais por aquilo que ela vê do que só propriamente do que ela ouve. Então não adianta nada você falar com seu filho, não diga palavrão, não fale palavrão se você tem esse comportamento. Ela vai aprender o comportamento. Não adianta nada você falar com seus filhos, não beba bebidas alcoólicas ou não fume cigarro, se você bebe bebidas alcoólicas e fuma cigarro. Ela vai aprender pelo comportamento que você está dando, empiricamente, visualmente para ela. Isso vai prevalecer muito mais do que só a sua fala, olha filho, não faça isso, não faça aquilo. E de certa forma é isso que aconteceu. E aí a segunda fase da minha infância, que está relacionada aos 14 anos e meio praticamente, foi já no estado de São Paulo, vivendo com a minha mãe. E também foi muito difícil, porque aí eu tive a ausência do meu pai, o que eu não tinha antes, que era a ausência da minha mãe. Aliás, o que eu não tinha antes com a presença do meu pai, eu tinha a ausência da minha mãe. Quando eu fui morar com a minha mãe, inverteu os fatores. Obviamente, eu tinha a presença da minha mãe, mas não tinha a presença do meu pai. E essa provavelmente foi uma fase onde marcou muito mais, porque eu já estava um pouco mais entendido das coisas, né? Sobre comportamentos, sobre relacionamentos, né? Então, de certa forma, eu me vitimizei muito. Provavelmente eu me vitimizei muito nessa fase, né? Que às vezes a gente coloca caraminholas na nossa cabeça, né? E a nossa mentalidade, a nossa mente, ela é fértil, né? Então, eu não me lembro propriamente, mas a minha mãe, se ela ouvir ou assistir isso aqui, ela pode me dizer depois. Ou ela pode até, quem sabe, né? Escrever a respeito. Mas provavelmente eu me vitimizei. Porque um filho homem, as mulheres também necessitam, todos os filhos necessitam da referência do pai, a paternidade, né? Mas um filho homem, ele necessita muito desse trilhar o caminho juntos, né? De mostrar, de chamar atenção, de repreender com amor aquilo que é necessário repreender, né? De ensinar boas formas e bons caminhos para fazer as escolhas quando está chegando momentos importantes de transição entre a infância e a juventude, né? E então, sem dúvida, essa referência de pai, ela me fez muita falta, né? Mas foi uma vida muito boa vivendo com minha mãe, porque minha mãe foi muito sábia devido a maiores informações que ela tinha, né? Porque de certa forma eu não morava em capital, em São Paulo capital. Eu morei em 2 cidades do interior nessa época com ela. A primeira foi poucos meses, não chegou a ser 1 ano, e a segunda é que foi toda a formação escolar e etc. Então nessa época eu me lembro muito bem quanto a minha mãe se esforçava muito para me educar, para me proporcionar o bem-estar social, né, dentro de casa, roupas, alimento e etc, né? E meu pai não era presente em algumas coisas,
E aí a minha mãe sempre se esforçou muito. E eu lembro que ela, é, inclusive teve uma época que ela optou por começar a empreender. E ela vendia marmita nos pontos de ônibus. Naquela época tinha muitos ônibus, tinha muito mais do que hoje, eu creio, ou a proporção às vezes é diferente, né? Pela nossa mentalidade que vai se expandindo, né? E aí ela vendia e eu ajudava ela algumas vezes. Eu saía para ficar vigiando as marmitas, entregando e recebendo, né? Então todos os dias tinha esse trabalho lá em casa. Ela cozinhava para bastante comida, bastante, 100 pessoas. Chegou a ter, eu creio, aí a mais de 100, mais de 150. Teve fases. Começou com um pouquinho, e aí 30, 40, 50, e depois... E assim foram muitos anos. E assim foram muitos anos. E a falta da presença do meu pai foi muito forte para mim nessa época. Eu cheguei a ter expectativas que não se cumpriram, né? E, de certa forma, eu me entristeci muito com isso. Porque eu tinha meu pai como herói. Então, o meu herói não estava presente, né? Então, isso pesa muito. E logo então, quando eu completei meus 14 anos, até um pouco tempo atrás, deve ter no máximo aí uns 2 anos, 3 anos, eu tinha na minha mente clara, por isso que eu falei aqui atrás, anteriormente, e documentei da forma como é realmente a história, né? A gente pode criar histórias, como criança a gente cria falsas verdades. A vida nos oprime ao ponto de você acreditar em falsas verdades. E o que é uma falsa verdade? É uma mentira disfarçada de verdade. Então, na minha mente, eu criei uma falsa verdade, que foi a minha mãe que queria que eu voltasse para Belo Horizonte. Porque, como eu estava falando, foi até bom eu ter tocado nesse ponto, que eu já ia me esquecendo. A minha mãe foi muito sábia, porque ela ocupava muito bem o meu espaço de tempo durante o dia. Como ela tinha informações que São Paulo era uma cidade muito maior do que nós somos de Belo Horizonte, né? Era muito perigoso, etc. Apesar da gente morar numa cidade metropolitana, querendo ou não, um interior, mas a proporção de certa forma de opções do mundo era muito maior do que Belo Horizonte, porque é uma metrópole e da grande São Paulo, né? Então a população é muito maior e etc. E aí ela, muito sabiamente, e eu sou muito grato a ela até hoje por isso, porque eu aprendi muito com muito pouco tempo de vida, de experiência, vamos dizer assim. Era escola, esporte e um curso. Escola, esporte e um curso. Todos os dias eu tinha algum compromisso. Era raro eu ter uma folga na semana, com exceção, claro, ao sábado e domingo. Então, e aí, nesses dias, muitos deles eu estava trabalhando com ela. Porque eu lembro que ela trabalhava, se eu não me falha a memória, domingo a domingo. Era raro ela tirar folga, assim. Só quando a gente ia lá para casa da minha avó, que minha avó nessa época morava também no estado de São Paulo, mas do outro lado da metrópole. E a gente tinha que viajar de trem e etc. A minha tia também morava do outro lado. Então, ela foi muito sábia. Eu fazia cursos, né, agora nós estamos em 2025, né, um quarto desse século já se foi presente. Mas naquela época, nos anos 90, no início dos anos 90, eu já estava fazendo curso de informática, que era algo muito novo, era muito além do que a naturalidade agora, né? E então eu fazia curso de datilografia. Depois, quando eu virei profissional, nem já se usava máquina de escrever, mas eu cheguei a fazer curso de datilografia, e que eu sou muito grato também, porque eu desenvolvi uma habilidade muito acima da média do que a maioria dos profissionais que eu sempre estive junto, Então eu sempre fui muito ágil em escrever no teclado por causa dos tipos de treinamentos que eu tinha tido na datilografia. E logo depois também, quando eu cheguei de volta a Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu fiz um curso próprio, né, na época lá com os meus primos, eles também eram muito envolvidos com tecnologia, eles tinham um programa de aprender digitação. E eu fui até o fim, até conseguir fazer aquilo ali. Eu tornei aquilo ali como se fosse um vício de videogame. Enquanto eu não tirei nota máxima, eu não parei de fazer aquele curso. Então era muito rápido, né? Então eu fiz vários cursos de informática na época, e futebol, que virou ali, vamos dizer assim, naquela época, a minha decisão, né? Vou ser um jogador de futebol. Qual criança, qual menino, né? Nos anos 90 não tinha esse sonho, né? Eu também tive. Só que aos 14 anos, como eu já ia falando e voltei nesse ponto, eu tomei a decisão. Segundo a minha mãe, fui eu. Eu criei na minha mente que foi a minha mãe que queria que eu voltasse para fazer o segundo grau, que lá em Belo Horizonte e região, diferente daqui de São Paulo, tinha muitas escolas técnicas que você fazia o curso científico,
a formação tradicional do 2º grau, mais um curso técnico de trabalho. Mas a minha mãe me falou, agora, 2 para 3 anos depois, quase aos 40 anos, ou se não foi aos 40, a gente conversando em algum momento na casa dela, e aí ela me falou que não, jamais ela ia fazer isso, enviar o filho dela, inclusive filho único, querido, de volta para Belo Horizonte, para longe dela. Não, ela atendeu um pedido meu. Na realidade, eu desejei voltar para Belo Horizonte. E aí, eu fui morar na casa dos meus tios, por parte de mãe, que eu sou muito grato a eles. E aí, sim, de certa forma, eu comecei a ter algumas experiências onde eu tinha uma referência de pai. Porém, já, de certa forma, foi tarde. Ou, não estou me justificando dos meus erros, tá bom? Por favor, não entenda assim. Mas, de certa forma, eu já estava com uma formação na cabeça, né? Eu já estava com as experiências, seja traumáticas positivas e negativas, formadas. Eu não conseguia enxergar a oportunidade que eu estava tendo ali na família dos meus tios, com os 2 primos que eu tinha. E aí eu cismei que eu não me adaptava, e logo eu tive que abandonar o sonho do futebol. E como eu tive que abandonar o sonho do futebol para trabalhar, eu escolhi trabalhar, decidi trabalhar. Na realidade, eu não era muito bom no futebol, venhamos e convenhamos. Essa é a realidade. Eu era um meia boca para ruim. Vamos dizer assim, de 50% para baixo, tá chegando nos 30 ou 20. Mas eu cismava que era bom, porque eu fazia aquilo ali com muita paixão e determinação, né? Mas paixão é uma coisa que eu deixo aqui, para aqueles que ouvirem no futuro. Paixão é uma coisa que passa, não te move, ao ponto de você chegar a um lugar de constância e continuidade para um longo prazo na sua vida. Paixão passa para tudo, inclusive de homem para mulher, de mulher para homem e assim por diante, por profissão, por carreira, enfim, pelo que seja, a paixão passa. Pelo hobby, pelas coisas que você gosta de fazer aleatoriamente. Se for uma paixão, acredite você ou não, vai passar. Então eu tomei a decisão de trabalhar. No que eu comecei a trabalhar, eu fui ter contato com muito mais pessoas. No que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter contato com muito mais pessoas. Eu já saí de uma proporção para um muito maior número de pessoas, né? Porque eu fui morar numa cidade metropolitana de Minas Gerais, que é Contagem, e é também uma megalópole, né? Então no 2º grau, o meu ciclo de amizade de pessoas ao meu redor aumentou exponencialmente de uma forma muito grande, como é para todos, né? A escola onde você estuda no 2º grau é muito maior do que geralmente é no 1º grau, ainda mais para quem é de classe média baixa, né? Estuda em colégios públicos e etc. Como foi a grande maioria da minha trajetória de infância. Eu voltei para Belo Horizonte em dezembro de 97 e a minha mãe me levou, e lá eu comecei a trabalhar. Logo, nem no 2º semestre de 98, eu decidi não mais jogar futebol, que eu ia para uma escolinha de um clube tradicional em Minas, mas era uma escolinha paga, né? Então, eu via que aquilo ali gerava bastante peso para minha mãe, de responsabilidade no sentido, né? Não que ela fazia má dessa escolha, mas eu via que aquilo ali pesava muito para ela, né? E aí eu decidi trabalhar. Como eu comecei a trabalhar, muitas novas escolhas me passaram a ser oportunas, e logo eu deslumbrei o mundo. E aí decidi sair da casa dos meus tios. Comuniquei para minha mãe, eu já estava envolvido com a minha primeira namorada, mesmo sendo de um ambiente muito familiar da igreja, né? Mas eu sou muito grato, porque através dela gerou tudo que é a maior base que eu tenho hoje na vida, que é a minha filha, né? E então, essa foi a história da minha infância, que propriamente eu mais tenho lembrança, né? E, claro, esses traumas me geraram traumas positivos e negativos. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos 10 anos, como eu já falei anteriormente, estudando, é que trauma não tem a ver só com a relação negativa. Trauma é um fator que ocorre dentro do nosso cérebro, onde, eu não lembro agora o nome específico para te dizer nessa gravação, mas se eu não me falho, ele vai para a parte mais primitiva do seu cérebro, onde ele sai da linha de lembrança temporária e se torna uma lembrança propriamente quase definitiva ou muito longínqua. Você vai perceber que as suas maiores lembranças da sua infância, você pode fazer esse exercício, ela está sempre ligada com uma experiência muito boa ou com uma experiência muito ruim. Então, os traumas da nossa infância, eles têm sim relevância. E nós como pais, por isso que eu faço essas documentações, porque se Deus assim permitir chegar na minha genética, na minha descendência genealógica, e aí eles vão saber realmente quem foi esse avô, bisavô, tataravô deles, se assim Cristo Jesus não voltar. Eu descobri isso tristemente tarde. E aí, se você é criança, se você é um jovem, às vezes hoje as crianças estão tão antecipadas, entre aspas, né, no fator que muitos pais negligenciam as experiências com esses filhos, porque eu tenho conhecido os pais agora que são
pais verdadeiros de uma forma intensa. E não que os outros pais não são pais verdadeiros, mas são pais que estão se ausentando da sua verdadeira responsabilidade. Esse é o contraponto. Ausentar da verdadeira responsabilidade, como eu fiz propriamente. E isso me entristece muito falar. Hoje, me entristece falar momentaneamente, mas durante um tempo da minha vida, isso foi um peso horrível para mim. Graças a Deus eu consegui chegar num lugar onde eu pedi perdão para minha filha, eu creio que ela me perdoou, mas eu sei das consequências que, querendo ou não, eu causei para a vida dela. E sempre vou ter que andar e caminhar com isso. E talvez por isso Deus me impeliu a gravar esses áudios, porque se algum dos meus descendentes assistirem ou ouvirem, né, eles vão poder saber quem foi realmente esse avô, bisavô, tataravô dele, sem ser somente uma pessoa terceira falando para eles quem ele era, ou que talvez nem eu era dessa forma. E aqui eu tô abrindo realmente minha vida, totalmente. E não tome essas decisões. Se você está na fase de educar os seus filhos, ou se você ainda vai ter seus filhos, não negligencie a sua família, não negligencie a sua responsabilidade de pai, a sua responsabilidade de mãe, ou de futuro pai e de futura mãe. Seja responsável ao extremo, não ao extremismo, porque aí você vai provavelmente se demasiar. Mas o extremo quer dizer que é uma linha reta, sem desvio, sem você nem andar 1 milímetro para a esquerda, nem 1 milímetro para a direita, como propriamente as escrituras e a palavra de Deus nos diz. Você precisa ter uma base. Você precisa ter uma base espiritual muito bem formada, muito bem exercida, para que os seus filhos possam ver você fazer, não você impor a eles a fazer. Porque aquilo que você não faz, a gente impõe. Se você não sabe disso, é assim que funciona. Quando a gente não exerce, quando a gente não faz de verdade com amor, sem esperar nada em troca aquilo que nós fazemos, e na questão espiritual deve ser assim, acaba que, como eu não faço, eu imponho que os meus filhos façam aquilo que eu não faço. Não existe. Não existe isso. Você precisa fazer para que seus filhos se inspirem em você e queiram fazer também. Seja na sua área profissional, seja na sua área financeira, seja na sua área de saúde, seja na sua área relacional, interpessoal, porque tem um relacionamento afetivo com seu cônjuge, mas tem os relacionamentos interpessoais, que são os seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho, de comunidade. Se você não vive bem todas essas áreas, o lado da saúde, o lado do espiritual, os seus filhos vão ter mau exemplo fisicamente, visualmente. E acaba que a consequência natural é que eles sejam uma semente. Ou você está depositando neles, através disso, uma semente que um dia vai crescer, que um dia vai germinar, crescer e vai dar fruto. E não vão ser bons frutos. Não vão ser bons frutos. Então, pense nisso. Se você está aqui ouvindo isso há tanto tempo, eu já devo estar falando aí há bastante tempo. E materialize isso na sua vida. Comece a colocar metas claras. Se você chegou até aqui com 10, com 20 anos, eu creio que pessoas com 10 não vão chegar a ouvir esses materiais, a não ser que alguém, algum pai, alguma mãe, decida colocar eles para ouvir, né? Mas vai ser difícil eles terem paciência para ouvir tudo, né? E eu não penso em gerar dinamismo visual à forma como o mundo hoje quer, que é através da idiotização. Eu não vou idiotizar esses conteúdos, porque na realidade eu não estou fazendo como um conteúdo propriamente para a internet, eu estou fazendo isso para documentar a minha vida. E é muito sério isso. Mas, todavia, aqueles que aqui estiverem ouvindo, esse é o compartilhar que eu tenho nesse dia de hoje para essa anotação. Faça valer a pena. Preze pela sua família. Você que está aí à frente, não sei qual ano, cuide da sua família. Se você ainda não tem uma família, entenda, você tem que assumir a responsabilidade como se já tivesse uma família. Porque se você for imprudente antes de ter a família, a tendência é que você se torne um imprudente quando tiver a família. Porque são sementes. A nossa vida são contínuas escolhas de semeadura. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. E eu dou glória a Deus que eu descobri isso. Pelo menos antes do meu fim de vida. Vamos dizer assim, na lógica como a gente encara o fim da vida, né? Porque
pouco antes desse vídeo aqui, eu não sei quando eu vou conseguir ou desse áudio ser disponibilizado na internet, eu gravei um vídeo, inclusive, falando isso, que eu desisti de viver a minha vida, né? Mas é a vida pessoal. Hoje eu vivo uma vida que transcende. Mas, enfim, eu dou glória a Deus que eu digo que eu entendi tudo isso antes do fim da minha vida, é de ser lá pelos 70, 60 anos e viver um resto da vida, ou o restante de tempo que nós tivermos nesse tempo de vida depressivo, murmurento, uma pessoa que só fala mal das outras, vive um estilo de vida horrível, e tá ali literalmente como se ela estivesse vivendo as horas extras. E não, eu vivo uma vida de plenitude e contentamento total. Mesmo encarando a triste realidade que eu fiz muito mal para muitas pessoas que eu não queria fazer mal. Mas hoje eu busco ao máximo tratá-las de uma forma como eu jamais tratei e espero que amanhã eu trate elas dessa forma de novo e de novo e de novo e de novo, como se eu estivesse conquistando elas pela primeira vez. Seja minha mãe, o meu pai, a minha filha, todas as vezes que eu tenho contato com eles. Esse é o esforço que eu faço hoje. E não para me redimir propriamente dos meus erros, porque não tem jeito de nos redimirmos totalmente pelos nossos erros, ou pelas nossas falhas, ou pelos nossos pecados propriamente dizendo, né? Mas a graça que nos cabe, que nos foi dada, o perdão do pecado que foi nos dado, é possível você viver em plenitude e contentamento. E aí você faz o que você faz, você vive o que você vive, simplesmente pela escolha de amor que Jesus Cristo fez naquela cruz. Então eu vivo todos os dias assim, todos os dias que eu estou perto deles, eu vivo para amá-los, para respeitá-los e para não por falsidade, encantá-los por falsidade, não para, mas é para encantá-los propriamente pelo amor que eu tenho por eles, que é cada vez maior. E se você está começando a sua vida familiar ou ainda pretende começar a sua vida familiar, lembre-se disso. Tenha responsabilidades e assuma a responsabilidade sobre a sua família, sobre os seus filhos. Seja o exemplo em tudo e em todas as coisas. É isso que eu deixo para você nessa gravação de hoje, no dia 23 de fevereiro de 2025.